O presidente do Paraguai, Santiago Peña, regulamentou nesta semana a atualização da lei de Maquila, regime que já atraiu centenas de empresas brasileiras ao país. Hoje, cerca de 70% das companhias enquadradas são do Brasil. Segundo o governo paraguaio, a mudança pode destravar 50 milhões de dólares em investimentos e até 1.600 empregos no curto prazo. É sobre isso que a gente vai conversar agora, então, com a Suelen Raizer, que é fundadora da Frontexa, é isso mesmo? Frontexa, pronunciei direitinho, já me corrija aqui pela indelicadeza, se não, minha querida. Bom dia, bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Obrigada pela oportunidade. Sim, é Frontexa, você falou certo. Ótimo. Vamos lá, então, tentar entender um pouco desse regime de maquila que atraiu indústrias brasileiras para o Paraguai. A gente tem visto, aliás, um movimento muito grande ultimamente acontecendo em relação a isso. E eu quero entender agora se, ao incluir serviços, se esse movimento pode acabar ganhando escala, né? O que pode realmente destravar ainda mais esse programa. E eu quero entender do teu ponto de vista se a gente está diante de uma nova fase em que o Brasil passa a exportar não só fábricas, mas também, nesse momento, escritórios, tecnologias, empregos. Conta mais pra gente. Então, Débora, na verdade, a lei de Maquila ela existe desde o ano 2000, né? E a gente vê que o Paraguai ele tem se estruturado cada vez mais, melhorando essa lei para atração de investimento. Hoje, como você comentou, a gente tem mais de 200 empresas brasileiras maquiladoras no Paraguai por conta da atração de ganhos no custo estrutural de uma indústria. E com essa adesão da maquila para serviço, na verdade, a maquila para serviço ela já existe há um bom tempo. O que aconteceu foi o IVA. Então, as empresas de serviço, elas podem ter 0,5% de retorno desse imposto do IVA. E enquanto a maquila de indústria, ela tem 0% na importação de maquinário e de insumos. E sim, isso pode ser uma atração muito boa, muito vantajosa para indústrias de serviços do Brasil. Os ganhos estruturais podem chegar até 40%, e empresas que podem até prestar serviço além do Brasil podem ter um ganho muito grande. Agora, Suelen, são cerca de 70% de empresas brasileiras enquadradas nesse regime, né? Isso revela mais eficiência e competitividade do Paraguai nesse momento ou, na verdade, expõe gargalos estruturais nesse ambiente de negócios aqui no Brasil, obviamente com carga tributária, burocracia, custo operacional? Sim, Débora, você tocou um ponto muito importante. O ano de 2025 foi um dos piores anos da história para as empresas brasileiras, porque foi o ano que mais teve empresas entrando em recuperação judicial. Então, empresas que estão já olhando o futuro, que estão com margens apertadas, elas olham o Paraguai como uma oportunidade para elas serem mais competitivas até com produtos asiáticos. Então, quando você leva uma indústria para o Paraguai, você não tem que olhar só imposto, porque aí você peca muito nessa análise. A análise precisa ser feita 100%. Então, você tem ganhos estruturais nos custos, como, por exemplo, quando você tem uma contratação de um funcionário no Brasil, os encargos sociais podem chegar até 100%, enquanto no Paraguai é de 16,5%. Então, a energia também é 60% mais barata. Então, para uma indústria, por exemplo, isso é muito vantajoso. Além de que o Paraguai, ele é um ambiente muito estável economicamente, a moeda paraguaia, ela também é uma das mais estáveis da nossa região, então tem muita atração também de mão de obra, porque a base da pirâmide etária do Paraguai é muito jovem. E, além de tudo, o presidente distribuiu mais de 7.500 bolsas de estudos para esses jovens no Paraguai, para justamente investir em capital humano. Pensando que antes a preocupação estava muito concentrada nas linhas de produções industriais, agora, com a entrada do back-office, né, tecnologia, estruturas administrativas, eu quero entender do teu ponto de vista se a gente também tem um risco migrando para empregos de escritórios, funções corporativas.
Sim, na verdade, como eu comentei, essa atração é muito positiva para o Brasil. Pode sim ter uma grande migração de empresas de serviço por conta dessa questão do IVA e também dos ganhos estruturais, principalmente nos encargos sociais. É possível, sim, que possa ter mais empresas de serviços brasileiras migrando para o Paraguai, mas também é uma questão de análise estrutural. Nem sempre vai fazer sentido para todo tipo de indústria. E também precisa verificar se o tipo de mão de obra que você precisa existe no Paraguai, se precisa treinar. As empresas precisam estar bem estruturadas, principalmente no compliance, porque não é só migrar a indústria para o Paraguai e é simples, não é simples assim, precisa estar bem estruturada para fazer essa operação. A Maquila hoje, na verdade, é uma economia real, Suelen, ou é uma arbitragem tributária? Por que eu te pergunto isso? A gente tem uns defensores que dizem que o regime gera, obviamente, né, investimento, integração regional, maior competitividade. Já vem o lado daqueles que são mais críticos dizendo que isso é apenas uma busca por imposto menor. Na sua avaliação, isso realmente cria um valor produtivo genuíno, Suelen? Cria sim. As empresas de maquila, elas conseguem reduzir até 60% dos custos da empresa. Então, isso ajuda bastante uma empresa a respirar quando ela está com uma margem muito apertada operando no Brasil, por exemplo. Mas, como eu te falei, não é só olhar imposto, tem que olhar cada linha do DRE, né, dessa análise de viabilidade de negócio, para entender realmente quais são os ganhos. Geralmente, a média é de ganho de 28% a 35% aproximadamente no ganho, no saving que uma indústria tem, por exemplo. Para a indústria de serviços, eu acredito que pode chegar até a 40% com esse benefício do IVA. Então, é uma estratégia muito boa para as indústrias e principalmente para as empresas de serviços, mas não é só focar em tributos. E quando uma empresa transfere a sua operação para fora, a gente sabe que a gente tem uma perda não somente de emprego direto, mas obviamente também de impostos, né? Fornecedores, consumo local, enfim. Esse movimento já tende a ter um impacto também relevante na questão da arrecadação no Brasil ou ainda está muito restrito a nichos, Sueli, não trazendo ainda um impacto de tamanha relevância assim? Ainda está muito restrito a nichos, Débora. A gente sabe que pela maquila brasileira, das empresas brasileiras que estão na maquila, a maior parte são indústrias do setor têxtil, que está operando também com sufoco no Brasil, estão com margens muito apertadas, e também porque teve uma grande entrada de produtos da China. Então, fica um pouco difícil operar no Brasil, fabricando no Brasil, competindo com a China. Outro setor também que migrou bastante, que em sua maioria é maquiladora, são autopeças. Empresas de autopeças têm migrado bastante para o Paraguai, porque eles veem também uma vantagem competitiva. Mas falando de Brasil, não tem feito assim um efeito muito grande na questão tributária, até porque as empresas elas continuam trazendo suas mercadorias para o Brasil, e ainda assim existem empresas que elas continuam operando no Brasil, tem uma fábrica no Brasil e na hora dela expandir, ela cresce no Paraguai em vez de criar uma fábrica no Brasil. Outras empresas começam operando assim, aos poucos vão migrando para o Paraguai, mas no Brasil acaba ficando a matriz. Então, ainda assim, é mantida a mão de obra brasileira, como, por exemplo, o escritório, o marketing, as decisões estratégicas saem do Brasil. Para o Paraguai vai mesmo a fábrica. Perfeito, muito bom entender um pouco mais sobre isso. Minha querida, conversamos aqui com a Sueli Raizer, que é fundadora da Frontexa. Muito obrigada, então, pelo seu tempo. Boa sexta-feira para você e até uma próxima. Obrigada, Débora. Até mais.